Olá! Estamos aqui mais um dia para estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Deixemos a palavra de Deus falar ao nosso coração e tomemos o voto de fazer da leitura da Bíblia um compromisso diário com o nosso Deus. Vamos aos pontos de destaque de Números 10, que é o capítulo de estudo para hoje. O primeiro deles é que Deus pediu que fossem feitas então duas trombetas de prata, para que os sacerdotes tocassem essas trombetas como aviso e orientação ao povo. Então, o objetivo variava conforme a forma de se tocar e ia desde convocar toda a congregação, ou convocar somente os líderes para uma reunião, ou para dar o sinal de partida dos arraiais. Para sair os exércitos à batalha também se tocavam as trombetas. E aí temos também que as trombetas também eram tocadas nos dias de festa. No primeiro dia de cada mês, na festa da lua nova, nas festas fixas. No primeiro dia do ano também era chamado inclusive de festa das trombetas. O primeiro dia do ano civil era o primeiro dia do sétimo mês. E é interessante também destacar que no caso da saída para as batalhas, o toque das trombetas ele tinha um simbolismo de lembrar o Senhor para que o acompanhasse o povo e os livrasse dos seus inimigos. O segundo ponto de destaque nesse capítulo 10 é que finalmente então, no 20º dia do segundo mês do segundo ano depois da saída deles do Egito, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo, indicando que era o momento de partir. E aqui a ordem que os arraiais partiram seguia a ordem que foi dada em Números 2, com uma exceção. Lá em Números 2 dizia que todos os levitas iriam no meio ali da partida, entre os arraiais de Ruben e de Efraim. Mas aqui, antes do arraial de Ruben, foram as famílias dos Gersonitas e dos Meraritas, que estavam responsáveis pela estrutura do tabernáculo, tanto as paredes, as colunas, as tendas. E o objetivo disso foi que desse tempo para, ao eles chegarem no ponto ali de novo acampamento, eles irem levantando o tabernáculo, enquanto, depois do arraial inteiro dos filhos de Ruben, os filhos de Coate chegassem depois com os móveis, para já encontrar o tabernáculo já levantado. E é interessante também que o povo partiu ali num caminho de 3 dias para o deserto de Parã. E as palavras que Moisés sempre dizia ali quando a arca partia, quando a arca pousava, é bom a gente analisar, porque Moisés então convocava o Senhor para ir adiante deles na jornada. E também, ao a arca ali parar, pedia que o Senhor pousasse então com eles novamente. Essas palavras estão nos versos 35 e 36 do capítulo 10. E o terceiro ponto de destaque é que, ao eles partirem então, Moisés pediu ao seu cunhado, Obabe, que fosse com eles, prometendo as bênçãos de Deus para ele também. Embora ele não fosse do povo de Israel, ele era lá do tribo dos Midianitas, assim como a esposa de Moisés. Moisés queria que ele fosse com eles. E ele, a princípio, ele recusou, está aí no versículo 30, mas Moisés insistiu com ele, dizendo, que queria que ele funcionasse como um guia para eles ali durante o deserto. Afinal, ele, como uma tribo ali do deserto, ele conhecia os caminhos. E é interessante a gente perceber que não era Deus que era o guia do povo. Por que tinha necessidade ali de Obabe como guia? Na verdade, Deus guiava eles como direção maior. Era Deus que ordenava as saídas e os acampamentos, mas tendo alguém que conhecia, poderia às vezes avisar de Deus está mandando ir para lá,
e o caminho é melhor. Mas no final das contas, o fim era Deus quem dizia. E talvez até para achar água ali durante o deserto, achar comida, o Hobabe pudesse ajudar bastante ali. Aqui não é dito exatamente que ele foi, mas os estudiosos creem que ele realmente foi, até porque a sequência depois dessa insistência de Moisés é que eles partiram. Gostou? Se gostou, compartilhe para que outras pessoas estudem conosco a palavra de Deus.